Bom, então vamos aí para o próximo item, né? Vamos falar um pouquinho de condução de calor. Então a gente viu que a taxa de transferência de calor, né, ela é proporcional à área, à diferença de temperaturas entre as paredes, né, e inversamente proporcional ao seu comprimento. Então aqui a gente tem um corpo, seção circular, né, supondo que T1 seja maior que T2, então o fluxo de calor segue da esquerda para a direita, né? Supondo esse corpo isolado, né, tendo essas áreas, né? Então no caso aqui, antes nós tínhamos a área como seção retangular, aqui é a área da seção circular, tá? Tomar cuidado então, só para lembrar, né? Voltando lá, quando eu tenho transferência de calor por condução numa parede, então a nossa área aqui nesse caso é retangular, tá? Já a nossa área nesse caso aqui é de seção circular, tá? Então para a variação de temperatura e esse comprimento constantes, a taxa de transferência de calor, né, na direção x é diretamente proporcional se a área A variar, né? E para a área A e esse comprimento ΔX constantes, a taxa de transferência de calor é diretamente proporcional se a variação de temperatura variar. E também se tivermos essa condição, né, para a área e a variação de temperatura constantes, a taxa de transferência de calor é inversamente proporcional se esse comprimento variar, tá? São só algumas observações. Então a gente viu que para outros materiais a proporcionalidade se mantém, porém para os mesmos ΔT, A e ΔX o valor de Q é diferente. Logo, então a gente tem aqui a nossa lei de Fourier, tá? Onde, repito, K é com a nossa condutividade térmica. Em muitos casos, né, é necessário, como eu já falei também no início, considerar a variação do K com a temperatura. Alguns corpos sólidos, fluidos, esse K varia com a variação da temperatura. Então é necessário considerar isso nos cálculos de engenharia, nos projetos. Então a equação da condição de calor é dada por essa fórmula, tá? Em watts. Se eu dividir, passar o A para cá dividindo, eu tenho o conceito de fluxo de calor. Então é a taxa de calor, a energia no tempo, que é joule por segundo, que atravessa aquela seção, aquela área de seção retangular ou circular, depende do problema, né? Aqui eu tenho a minha equação, né, na forma geral, né, que é a lei de Fourier, nas três direções, tá? Onde os fluxos de calor em cada direção é dado por essas expressões. Aqui eu estou contabilizando, analisando o que acontece, né, com o meu fluxo de calor no elemento infinitesimal, né? Então eu tenho os fluxos que entram e os fluxos que saem. Vou fazer um balanço, tá? Considerando a conservação da energia. Então a energia ou a potência, né? Se eu dividir pelo segundo, eu tenho a potência. Mas considerando como sendo só energia sem um ponto, eu tenho a energia que entra, né, no lado, mais energia que é gerada internamente. Então esse corpo pode estar gerando, né, ter uma geração volumétrica de calor, menos energia que sai é a energia acumulada, tá? Então o que entra é a QX, QY, QZ, o que sai tem um incremento de energia, tá? Expandindo esses termos em séries de Taylor, desprezando esses termos, né? A gente vai ter também, para a geração de energia, dado aqui a minha geração volumétrica de calor vezes as distâncias infinitesimais nas direções x, y, z. E o nosso acúmulo de energia é dado pela massa específica, né, do meu sólido, do meu fluido, né, vezes o calor específico, a pressão constante, vezes a temperatura que varia no tempo, vezes os comprimentos nas direções x, y, z. Então, substituindo essas expressões, né, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 até 2.8 em 2.1, né? Então essa aqui é minha 2.1, né? Pegando as expressões e substituindo nela, né? Eu vou chegar nessa expressão aqui, tá? Então pegando essas expressões todas, né, e substituindo em 2.1, que é essa daqui, tá? Essa daqui, vamos ver lá, que é a conservação da energia, né? Vou chegar nessa expressão aqui, ó.
Então, trabalhando um pouquinho, né, eu chego nessa forma, em unidade de watts, né, e eu tenho minha linha de Fourier para cada direção. Tá? Então, fazendo 2,10, 2,11, 2,12 e 2,9, né, que é essa expressão aqui, né, eu vou chegar nessa outra expressão, onde eu tenho que o meu Q ponto é a minha geração volumétrica de calor, e o K é a minha condutividade térmica. Dividindo tudo por dx, dy, dz, eu chego finalmente na minha equação da difusão de calor tridimensional. Tá? Onde eu tenho T maiúsculo são as temperaturas, K é a condutividade térmica, está dentro da integral, porque ela pode variar, se ela for constante ela sai fora. Q ponto é a minha geração volumétrica de calor, watts por metro cúbico, né? Rho é a massa específica do meu fluido, Cp é o calor específico à pressão constante, e a variação da temperatura no tempo, ou seja, eu tenho uma equação que vale para qualquer caso. Ou seja, aqui no caso, isso aqui diz que vale para regime não permanente ou transiente. Então, um exercício para vocês vão pegar a equação da difusão de calor tridimensional em coordenadas cartesianas, que é essa equação 2.13, e vamos adotar certas hipóteses simplificadoras e vamos obter as equações da difusão de calor, considerando as hipóteses em A, B, C, D e E. Tá? Então podem fazer aí, dá uma pausa, não olhem o vídeo para frente, tentem fazer. Bom, então, continuando. Se tivermos condutividade K constante, né, o K sai fora da integral, ele passa dividindo, ele sai fora e passa dividindo no lado direito. Tá? E K sobre ρCp é o que a gente chama de difusividade térmica em metros ao quadrado por segundo. Procurem saber o que significa essa difusividade térmica. Tá? Ou também podemos chegar nessa expressão aqui. Tá? Ou essa ou essa. Então eu introduzi aqui a difusividade térmica. Para regime permanente ou estacionário, né, essa expressão aqui some. Tá? Aqui fica zero. Tá? Então, estacionário fica zero aqui. Sem geração de calor. Então, esse aqui ponto some. Então, sem geração de calor, eu tenho minha equação da difusão de calor em coordenadas cartesianas. Ela se apresenta desta forma, que é a equação 2.17. Para condutividade térmica constante, regime permanente ou estacionário, sem geração interna de calor. Então, a equação da difusão de calor ela fica apresentada dessa forma, equação 2.18. E para a condutividade térmica constante, regime permanente ou estacionário, sem geração de calor e apenas unidimensional, eu tenho essa expressão, que é a equação 2.19. As condições iniciais. Para que eu tenha um problema físico real, eu preciso ter a minha condição inicial para o instante zero, né, e preciso ter minhas condições de contorno para que eu tenha o meu problema físico criado. Então, a minha condição inicial especifica a distribuição de temperatura em todo o corpo na origem do tempo, para um instante de tempo 0 segundo. Minha condição de contorno especificam as condições térmicas nas fronteiras do sistema. São três tipos: temperatura constante, fluxo de calor conhecido ou convecção na superfície. Tá? A temperatura conhecida também é condição de contorno de direct, né, ou de primeira espécie. Então, significa que eu tenho condições de temperatura constante aqui no lado esquerdo e no lado direito. T1 no lado esquerdo e T2 no lado direito. Então, toda a parede no lado esquerdo, para x igual a zero, eu tenho uma temperatura, uma superfície com temperatura isotérmica constante. No caso, como T1 é maior que T2, como eu falei lá atrás, eu tenho uma temperatura isotérmica alta. Tá? E no lado direito eu tenho uma temperatura isotérmica baixa. Fluxo de calor conhecido, ou condição de contorno de Newman, ou de segunda espécie. Então, ao invés de eu ter temperatura constante em todo lado da parede, né? Então, se eu virar essa geometria aqui, né, e medir com termopares em cada ponto da parede, eu vou ter sempre o mesmo valor, T1, T1, T1. Nesse caso aqui, eu tenho fluxo de calor, tá? Que é watt por metro quadrado. Então, é uma condição de contorno, é outro tipo de condição de contorno. Tá? Então, no lado esquerdo eu tenho um fluxo, no lado direito eu tenho outro fluxo. Tá, ok? Então, o meu fluxo vai ser igual à própria lei de Fourier, tá? Que é meu K, que é a condutividade térmica, vezes o gradiente de temperatura na direção x. Tá, ok? Quando eu tenho superfície isolada, esse fluxo é igual a zero. Geralmente,
quando eu faço uma simulação computacional, né, utilizando, por exemplo, um programa da ANSYS, né, basta não falar nada. Então, por padrão, por default, né, meu fluxo é nulo. Outro tipo de condição de contorno, né, é a convecção na superfície, ou condição de contorno de terceira espécie. Então, é que eu tenho, por exemplo, uma parede, está tendo uma transferência de calor pela essa parede, né, e nos lados esquerdo eu tenho um escoamento de um dado fluido que está resfriando essa parede, ou pode estar também aquecendo. Então, eu tenho minha condição de convecção, tá? Como condição de contorno. Como é que eu imponho essa condição de contorno? Eu preciso especificar a minha temperatura ambiente e o meu coeficiente de convecção H. Né? Se eu tenho condição de contorno de convecção, eu preciso especificar esse H aqui que a gente viu lá atrás. Até que eu falei que ele era para um ar parado, em torno de uma superfície aquecida, por exemplo, um componente eletrônico. Né? Nosso H, vamos ver se eu acho aqui. Nosso H, se o ar está parado em torno de um componente eletrônico, né, o H varia de 20 a 40, segundo a literatura. Tá? Voltando lá. Bom, vamos aqui falar mais um pouquinho, agora especificamente como calcular a transferência de calor numa parede. Tá? Eu podendo ter no lado esquerdo um fluido que está resfriando essa parede ou aquecendo, vou ter condução de calor através da parede e vou ter também uma convecção no lado direito. Então, por exemplo, se eu tiver uma parede, né, tiver no quarto, no ambiente, que está uma temperatura, por exemplo, agradável de 25 graus Celsius, e lá fora está a temperatura de 10 graus Celsius no inverno. Então, o que acontece? Eu vou medir essa temperatura do ar, né, com um dispositivo apropriado, termômetro, seja o que for, né, e vai ocorrer uma transferência de calor por convecção, né, do lugar que eu media dentro do meu dormitório até a parede. Tá? Então vai ter o efeito da transferência de calor por convecção. Da parede, né, quando eu toco na parede até o lado externo da parede, que dá para a rua, eu tenho a transferência de calor por condução através dessa parede. E lá do lado externo, da parede externa, né, em contato com essa parede externa, até, por exemplo, o jardim, eu tenho transferência de calor por convecção também. E eu vou medir, preciso medir a temperatura que está lá fora, também com termômetro, termopar, um termômetro, eu vou medir. Então eu vou chegar, que eu quero mais especificar aqui, nessa condição aqui, ó. Essa condição aqui, tá? Então, o meu fluxo de calor, eu vou medir a temperatura dentro do meu ambiente e fora do meu ambiente, lá na rua, lá no jardim. Então, como o meu ambiente está com uma temperatura de 25 graus Celsius e lá fora, à noite, está 10 graus Celsius, eu vou ter uma perda de calor do meu ambiente. Né? Então, o que eu faço? Eu procuro utilizar paredes com baixa condutividade térmica. Então, eu vou isolar, né, para que eu tenha um conforto térmico dentro do meu lar. Né? Então, voltando aqui, então. Aqui no caso, eu estou considerando não a convecção do lado interno e do lado externo, somente as temperaturas medidas na parede. Observe que para x igual a 0, eu vou sempre ter o mesmo valor de temperatura T1. E para x igual a L, eu vou sempre ter a temperatura constante e de valor T2. Tá? Então, para x igual a 0, T igual a T1. Para x igual a L, T igual a T2. Então, a minha equação da difusão de calor é essa daqui. Então eu tenho um caso, problema unidimensional, regime permanente, sem geração interna de calor, né, o K é constante, né, eu chego nessa expressão, nessa equação. Então o que acontece? Com isso eu consigo calcular a temperatura em função da distância x. Né? Então eu vou fazer algumas manipulações matemáticas, depois vocês dão uma pausa e dão uma estudada aí. Né? Eu vou obter uma expressão da temperatura em função da distância x, só que eu preciso das condições de contorno para eliminar essas constantes C1 e C2. Então, para x igual a 0, T igual a T1. Para x igual a L, T igual a T2. Então, com isso eu consigo calcular essas constantes C1 e C2 e jogar na expressão. Então, eu obtive uma expressão da temperatura geral em função das temperaturas medidas conhecidas T1 e T2,
sobre o comprimento L, tá? Em função de x. Então eu consigo aqui calcular a minha temperatura para qualquer posição de x, dentro de 0 a L, tá? Utilizando essa equação aqui. Tá? Então eu fiz essa integral para poder obter uma expressão geral, impus as condições de contorno para eliminar as constantes, ou obter os valores das constantes C1 e C2. Tá? Aplicando a distribuição de temperatura encontrada na lei de Fourier, vai resultar dessa fórmula aqui então. Então eu calculei lá o dt, a temperatura, tá? Substituí aqui, fiz as derivadas e cheguei nessa expressão. Então aqui eu calculo a temperatura em função de x, e aqui eu calculo a taxa de transferência de calor em watts, tá? Em função da condutividade térmica da parede, da área transversal, né? A diferença de temperatura inversamente dividido aí pelo comprimento L, esse comprimento aqui, ó, tá? L, que é a espessura da parede. Então, um exercício proposto, vocês dão uma pausa aí, tá? Não precisa entregar, tá? Outro exercício proposto, vocês vão usar essas duas fórmulas, tá ok? Vocês dão uma pausa aí, depois vocês fazem, tá? Aqui é uma analogia com o circuito elétrico. Então, na eletricidade, você tem que a corrente é a diferencial de potencial dividido pela resistência elétrica. No circuito térmico, ou seja, na transferência de calor, é a mesma coisa, né? A corrente é substituída pelo fluxo de calor, né, que é igual à variação da temperatura dividido pela resistência térmica. Tá? E vamos ver o que é isso. Então, a condução, se eu tiver só a condução, a transferência de calor na parede, minha taxa de transferência de calor é dada por essa fórmula, onde o R, que é a resistência térmica, né, é dado por L sobre Ka. Se eu tiver convecção, eu vou usar lá, lembram? A lei de resfriamento de Newton. Então, a minha taxa de transferência de calor é dada por essa expressão. Se eu tiver radiação, eu vou usar essa expressão. E minhas resistências é dado por essas fórmulas. Então, para a parede plana com convecção em ambos os lados, eu vou ter essa expressão aqui, tá? Vocês vão dar uma olhadinha. Vou passar um pouco mais rápido para deixar vocês estudarem. Aqui eu tenho 3 paredes em série. 3 paredes com 3 Ks, cada parede com uma condutividade térmica. Então, como é o ambiente aqui, por exemplo, vamos supor que aqui é meu quarto e aqui é o jardim, tá, do lado direito. Então, a temperatura interna do quarto é T infinito 1. E a temperatura do jardim, lá fora, na rua, é T infinito 2. Se T infinito 1 é maior que T infinito 2, acontece um fluxo de calor da esquerda para a direita. Então, o meu fluxo de calor é calculado por essa fórmula aqui. Tá? Vou deixar vocês pensarem aí. Se eu tiver paredes em paralelo, olha como é que vai ficar para calcular meu fluxo de calor. Tá? Dá uma pausa e dá uma olhadinha aí. Né? Aqui um exercício, tá? Vou deixar para vocês usarem a pausa e darem uma estudada. Tá? Usem a pausa aí, né? No YouTube, vocês dão uma estudadinha. Aqui um exercício resolvido também. Opa. Use a pausa e dá uma estudadinha. Use a pausa e dá uma estudadinha. Em sala de aula, depois nós vamos tirar as dúvidas, né? Quem não pôde comparecer. Tá? Aqui termina a resolução. Use a pausa. Tá? Aqui, um exercício bem simples para calcular a taxa de transferência de calor. Né? Se T1 é maior que T2, né? Então vai ter um fluxo de calor nesse sentido. Né? Apesar de ser um corpo tridimensional, eu vou usar a lei de Fourier para o regime permanente unidimensional. E os valores batem com o experimental. Isso nós já comprovamos com o equipamento do Armfield, que tem na Unified de Itabira. Aqui outro exercício. Agora eu tenho o caso novamente para a lei de convecção, né, o caso de convecção forçada. Né? Observe aqui o valor da área. Tá? Como está resfriando tanto em cima e embaixo, entre esses dois aqui, ó. Tá? Pois dá uma olhadinha aí, usa pausa. Exercícios propostos, não precisa entregar, tá? Tá ok? Usa a pausa para ver ele, tá? E o último exercício proposto, tá? Outras dúvidas, né, a gente vai conversando durante as aulas. Um abraço, até mais.